Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fortuna e Freitas Advogados. Meu nome é Lucas Fortuna e hoje a gente vai falar de uma situação que é muito comum, é uma preocupação geral, muita gente tem receio disso ou busca receber algo em razão disso, que é a penhora de carro. Como é que funciona a penhora de um carro? A pessoa que deve, que tem uma dívida, ou ela quer receber também, quer penhorar um carro, ou sei lá, às vezes é só o curioso, quer saber como é que funciona. Eu vou te explicar de maneira geral como é que acontece na prática. Aqui é diferente daquela busca e apreensão de financiamento de veículo, que é ali você tem um contrato, a pessoa tem um contrato com o banco financia, esse veículo fica em garantia e se não pagar, o banco vai tomar esse carro, vai atrás dele e vai pegar ele para depois revender e cobrir esse financiamento. É uma situação particular. Eu estou falando aqui de dívida civil. Você tem uma dívida dano moral, alimentos, um contrato que você não pagou, às vezes até um banco também, mas o carro não estava em garantia. E aí você tem um veículo, né? Claro, vamos falar que ele está quitado, né? Vai que você já quitou aquela coisa, quase ninguém tem. Como é que funciona? Tudo começa num processo específico para isso, que ou geralmente é uma execução ou um cumprimento de sentença, que é uma sequência de um processo anterior que alguém ganhou um dinheiro desse devedor. Vamos tratar assim. Então, a primeira coisa que se busca para receber é dinheiro, né? É óbvio, o cara que tem uma execução, um cumprimento de sentença, ele quer receber o que ele tem para definido judicialmente e quer rápido. Então, a primeira coisa que vai tentar ser feita é penhorar dinheiro na conta. Acho que um dia eu faço um vídeo sobre isso, sobre o bloqueio de dinheiro na conta, mas hoje vamos falar só sobre os veículos. Aí o que acontece? O advogado do exequente, do cara, do credor, ele vai pedir lá para ser bloqueado o dinheiro na conta e o juiz vai pegar e vai botar o CPF ou CNPJ do devedor lá no sistema dele e vai buscar qualquer conta bancária no país que tiver dinheiro e vai bloquear. Beleza. Não tendo sucesso, aí o credor vai ter que ir atrás de patrimônio para cobrar do devedor. E geralmente a primeira tentativa é o veículo. Não é muito boa, é uma situação bem difícil, mas é o que se comumente tenta. É um veículo, às vezes ele tem um valor que é mais compatível com a dívida. Após isso, não tendo sucesso, né, na questão de bloquear dinheiro, o credor ele vai pedir para o juiz fazer uma pesquisa de veículos no nome do devedor. E aí ele vai fazer igual ele fez do dinheiro. Ele vai botar o CPF, vai botar o CNPJ lá no sistema e vai aparecer se tem algum veículo no nome. Ok, digamos que você é o famoso devedor e teve o veículo localizado. Aí o juiz ele vai botar restrições desse veículo. São três tipos de graus cada vez mais pesados. Primeiro é de transferência. Esse carro não vai mais poder ser transferido, não pode mais mudar de dono. Até resolver essa situação no processo, isso não vai acontecer. Segunda restrição, licenciamento. Além de não transferir, também não pode licenciar. Então, se o cara tem um aninho ali de documento para andar, ele tem que aproveitar, porque depois ele não vai poder mais renovar o documento. Também é uma opção do juiz. E aí a terceira hipótese, que é a restrição de circulação, que aí envolve a transferência, o licenciamento e não pode mais rodar. Desculpa. Agora, essa restrição acaba sendo muitas vezes o advogado pede a de circulação, que é a restrição total, que envolve todas essas limitações do veículo, mas o juiz acaba botando, às vezes, aquele acha melhor e normalmente, para ser menos pesado, bota só a restrição de transferência. Significa que a pessoa vai poder licenciar e andar com o veículo normalmente
enquanto não se resolver aquela pendência. Feito isso, o juiz vai penhorar formalmente o veículo, vai fazer um termo de penhora no processo e vai dizer se este veículo está penhorado e vai mandar avaliar. A avaliação aí também depende do juiz, mas tem duas modalidades. A mais prática é pela FIP. Você pega a FIP do veículo e considera que a avaliação dele é aquele valor. Mas às vezes vai um oficial de justiça, porque o veículo pode estar detonado, e aí não adianta estar lá na FIP que é 50 mil, você chega lá, tá todo riscado, com mecânica ferrada, batido, etc. Não vale isso. Então, dependendo do caso, a avaliação vai ser feita por um oficial de justiça. Mas vamos tratar aqui, eu vou pelo caminho mais fácil, vamos que foi avaliado pela FIP, porque ainda ninguém viu a cor desse carro. E aí o que acontece? Aí o juiz vai perguntar para o credor. E aí, credor, o que você quer fazer com esse carro? Tem três opções. Ou você pega para você e mata a dívida. Claro, se a dívida for menor que o valor do veículo, ele tem que devolver dinheiro. Se ela for maior, ele recebe o veículo e continua cobrando o que falta. Essa é a primeira opção. Segunda opção, quase ninguém usa. Eu, sinceramente, não sei se eu vi na vida isso, que é a venda pelo credor. O credor, ele ganha uma autorização para ele mesmo vender o veículo. Às vezes, se for um profissional aí da área de venda de veículos, ele consegue tratar melhor isso. E aí ele vai vender o veículo, vai prestar conta para o juiz e o sistema é basicamente o mesmo. Se vender a mais, ele devolve o dinheiro, se vender a menos, é isso aí, tá? É claro que o juiz vai estabelecer algumas regras de preço, ele não pode baixar muito o valor e tudo mais. E a terceira opção, que é a clássica, vai para leilão judicial. Aí é aquela coisa que vira um carro de leilão, que todo mundo fala, esse é carro de leilão, que às vezes não quer dizer também, tá? O carro é bom, só foi leiloado porque o cara ficou devendo. Não quer dizer que o carro de leilão é ruim. Mas nessa hipótese, o juiz ele vai nomear um leiloeiro. E esse leiloeiro vai fazer o leilão, vai cobrar as taxas lá e vai vender o carro. E aí é o seguinte, ele vende o carro, desconta os custos dele, o que sobrar vai para pagar o credor. Se sobrar do credor, ele devolve para o devedor. Se não sobrar, aí o credor continua cobrando o que falta. A questão é, e o carro? Onde que ele aparece nisso? Porque todo esse trâmite acontece, mas às vezes ninguém viu a cor do carro. Claro, não estou falando aqui do leiloeiro, porque antes de ele fazer o leilão, ele vai fazer uma remoção, ele vai atrás do carro para tentar localizar. E aí, cara? É difícil. Eu nunca vi assim com muita frequência um cara com carro penhorado, uma pessoa com carro penhorado e é encontrado para ser levado a leilão ou algo do tipo. Porque todo mundo que, enfim, se o cara está habilitado no processo devedor, ele tenha um advogado no processo, ou ele dá uma olhada ali pela senha dele, ou ele consegue que alguém veja, ele vai conseguir ver aquelas restrições, se o carro dele está com restrição de circulação, de licenciamento, de transferência. Mas ele também vai ver se o carro está penhorado, se estão atrás do carro e ele vai desaparecer com esse carro. Ele vai botar na garagem da tia, da avó, vai às vezes vender para outra pessoa de outro estado e vai ficar aquela procura e não encontra. Quantas vezes já passei por isso? E aí isso para toda a execução. Enquanto isso não acontece mais nada com o devedor. Ele vai ficar às vezes mais de um ano, 2, com aquela tentativa de penhorar, localizar o veículo e levar ele a leilão para fazer dinheiro. Então é uma modalidade que às vezes as pessoas se apavoram, opa, vou ter meu carro penhorado, mas é um procedimento tão burocrático e difícil, principalmente se não localizar o veículo, porque às vezes o oficial de justiça ele vai só lá no local onde foi indicado pelo credor para tentar achar o veículo. Claro que pode acontecer uma busca e apreensão e ter uma abrangência mais efetiva com polícia. Pode chegar, mas é algo lento, moroso, não é assim muito fácil. Então, às vezes, procurar um veículo para penhorar, para receber um dinheiro,
não é a melhor saída. É mais um desperdício, vai ficar pagando custo de processo, vai ficar fazendo investigação, vai ficar indo atrás e vai passar trabalho e não vai receber. Então, não recomendo, claro, mas quem é muito malandro, quando sabe que o veículo tá na mira da justiça, ele vai botar em outra garagem e vai ficar só rindo do cara que está tentando cobrar ele. E aí você me pergunta, poxa Lucas, e a restrição de circulação, se tivesse restrição de circulação? Eu acho que o cara tem que ter muito azar. O cara cai numa blitz, o policial vê essa restrição e mandar pro pátio e avisar o processo. Eu, sinceramente, também não lembro de ter visto isso. As pessoas andam com o carro totalmente limitado. Se o cara for de uma cidade que não tem um deslocamento de BR, de nada, de rodovia federal, nem de estadual, às vezes usa para trabalhar, uma pouca distância da casa para o trabalho, vai para a faculdade, provavelmente ele não vai ser parado, isso não vai ser nada efetivo. Tá? O último ponto que eu quero falar, se o carro está financiado, e aí? Se o carro está financiado, como eu falei lá no começo, é um outro sistema, mas eu digo assim, o cara que quer cobrar uma dívida e o devedor tem um carro financiado com o banco X. Nesse caso, o devedor ele não é dono do veículo efetivamente, ele tem direito a créditos. Então, por exemplo, vai que ele tem um carro financiado de 50 mil reais em 60 parcelas de 1.000 para pagar. O carro vale 50, mas 60 vezes 1.000 dá 60 mil. A dívida dele é maior que o carro, então nem adianta tentar penhorar esse veículo que o juiz vai falar, poxa, ele está financiado, vamos ver aqui no banco quanto que ele está devendo. Aí o banco vai falar, nesse carro de 50 mil ele deve 60. Aí o juiz vai falar, lamento, não vou penhorar, pode escolher outro patrimônio. Tá? É isso, qualquer dúvida, claro, você pode nos procurar nos canais do escritório da Fortuna e Freitas Advogados, reserve um dinheiro para pagar nossos honorários e a gente esclarece tudo o que for preciso. Muito obrigado, tchau!